Olá, eu sou o Guilherme e nesse vídeo nós vamos fazer uma introdução ao 3D Studio Max. Por que o 3D Studio Max? Porque para quem não tem experiência com software de modelagem ou animação, ele é bem simples de utilizar, até porque ele segue uma receitinha de bolo para fazer as coisas nele, tá? Eu estou usando a versão 2011 aqui, simplesmente para gravar os tutoriais, porque a versão 2011 é mais simples, ela ainda não tem tantas ferramentas. E para quem não tem experiência, não vai acabar se confundindo, tá? Se você já tem outra versão, pode acompanhar pela outra versão também. Se você não tem nenhuma versão, eu vou deixar o link dessa aí na descrição. Lembrando que é aquela versão meio Jack Sparrow, beleza? Então tá. Vamos começar aqui apresentando a interface para vocês. Aqui nós temos as 4 viewports, tá? Perspectiva, front, top e left. Caso eu queira mudar alguma dessas viewports, eu clico aqui onde está escrito o nome da viewport e mudo para a viewport que eu queira trabalhar, certo? Como é que eu interajo aqui com a cena, tá? Segurando o botão do meio do mouse, tá, o scroll, segurando e movimentando o mouse, eu consigo dar esse movimento de pan na minha cena, tá? Isso serve para qualquer uma das viewports, tá? Quero rotacionar, seguro o Alt e o botão do meio do mouse, também o scroll, e arrasto o mouse que ele vai rotacionar. Ou então eu clico aqui, ó, em Orbit, tá? Que ele vai rotacionar também pra gente. Inclusive o Orbit tem esses pontos aqui que a gente consegue rotacionar de forma um pouquinho mais precisa. Quero dar zoom, rola aqui o scroll do mouse que ele dá zoom. Ou então eu venho aqui em zoom, ó, e clico e arrasto com o botão esquerdo mesmo, tá? E dou zoom aqui no que a gente estiver mexendo. Beleza? Tá, e como é que eu arrumo essas viewports aqui? Deixei tudo errado. Venho aqui em zoom, extend all, que ele vai centralizar todas aqui pra gente. Quero mexer só em uma, ó. Errei só nessa daqui na left. Vem aqui, ó, zoom extends, ele arruma pra gente. Errei aqui na perspectiva, zoom extends, ele acerta aqui pra gente. Tá, e como que se cria objetos aqui, tá? Aqui do lado direito nós temos o menu Create, Modify, Hierarchy, Motion, Display, Utilities, tá? Aqui, vamos começar aqui pelo Create. O Create faz o que ele está dizendo, ele cria coisas, tá? E dentro do menu Create, da abinha Create, tem outras subabas aqui, que também vão ter outras coisas que a gente vai poder fazer, beleza? Então vamos começar pelo básico. Aqui no Geometry ele vai criar objetos baseados em geometria, que são os básicos aqui de qualquer software 3D. Shapes ele vai criar objetos baseados em formas, tá? Ou em linhas. Lights vai criar luzes, câmeras. Os helpers são objetos que vão ajudar a gente a fazer alguma coisa específica, e nós vamos falar sobre eles aqui futuramente. Space Warps são objetos que ajudam a fazer simulações aqui no 3D Max, tá? Também vamos ver isso aqui futuramente. E os Systems são para criar ossos e outras coisas para ajudar a gente a animar personagens entre outros objetos aqui. Entre algumas outras coisas, tá? Não tem só coisas de animação específica aqui, tem mais algumas opções, beleza? Então vamos começar aqui pelo Geometry e vamos clicar aqui em algum objeto, tá? Se você seleciona o objeto que você quer criar, vou criar aqui um box, clica na viewport que você quer e com o botão do meio, o botão esquerdo do mouse, desculpem, selecionado, você clica e arrasta o objeto, depois você solta e ele cria um cubo, tá? Então assim, eu clico no objeto, seguro aqui na posição que eu quero ir na viewport, com o botão pressionado, o botão esquerdo do mouse, eu defino aqui o primeiro parâmetro do objeto que eu quero, que é a largura e a profundidade, soltei, movo o mouse, ele vai criar a altura aqui do cubo, certo? Cliquei novamente, ele vai confirmar a ação que a gente fez aqui, ó. Então ele criou um cubo a partir desta viewport.
posso criar também, ó, a partir das outras viewports. Criei aqui na left, vou criar aqui na... Aliás, criei na front, vou criar aqui na left. Agora eu posso criar aqui na top, certo? Posso fazer isso com qualquer objeto, tá? Eu posso criar também uma esfera, posso criar um cone, posso criar um cilindro, posso criar isso aqui, uma chaleira, pirâmide, tá? Então, sem segredo nenhum até aqui. E como é que eu faço para selecionar esses objetos, tá? Eu venho aqui em Select Object e clico no objeto selecionado. Quero apagar, seleciono o objeto, aperta Delete, certo? Como é que eu faço para selecionar mais de um objeto? Tá? Vou criar aqui. Não devia ter apagado, né? Vou dar um Ctrl Z aqui. Clico com o botão... Opa! Clico aqui em Select Object. Clico com o botão esquerdo. Ele vai abrir essa caixa de seleção. A gente seleciona os objetos que a gente quer. E só seleciona aqui com essa caixa de seleção. Ah, não quero a caixa de seleção. Posso fazer de outra forma. Posso fazer a partir de um círculo. Nós vamos vir aqui nessa parte lateral aqui, ó. Depois do Select Object e depois dessa Select by Name, que eu vou explicar depois aqui para vocês. Coloca aqui, ó. Clico e seguro, tá? Que ele vai abrir umas outras opções aqui pra gente. Círculo. Então, mesma coisa da outra. Clique e seguro e ele vai selecionar a partir de um círculo. Quero fazer aqui desenhando, tá? Então eu vou clicando, ó, recortando na verdade, né? Ele vai selecionar só essas partes aqui que a gente deixou dentro dessa linha que a gente criou. Posso fazer a partir de um laço também, ó. Então clico, seleciono o laço. Faço. Isso aqui é bem útil na hora que a gente estiver modelando alguma coisa complicada, tipo um personagem, tá? Que a gente precisa selecionar partes específicas, tá? A gente vai usar bastante isso aqui. Quero selecionar a partir do spray, né? Que isso aqui ele cria um ponto que quando a gente passa o mouse por cima, ó, ele vai selecionando os objetos pra gente. Tá, e como é que eu faço para mudar o modo de visualização dessa viewport? Nós clicamos aqui, ó, depois do nome da viewport, no caso aqui da perspectiva está Smooth and Highlights, ou seja, ele está mostrando o objeto preenchido com shading, né, e com luzes. Tá? Caso eu não queira mostrar só as linhas do objeto, eu seleciono aqui, clico e vai aparecer aqui a opção Wireframe. Tá? Então ele vai me mostrar só as linhas. Isso serve para qualquer viewport. Tá? Todas as viewports aparecem essas opções, certo? Vou voltar aqui para Smooth and Highlights. Ah, quero que ele exiba o material preenchido, tá? Do objeto aqui, mas também exiba as linhas. Então clico aqui e coloco Add Faces, que ele vai, ó, exibir pra gente o material, né, do objeto com as linhas, com o wireframe. Ah, quero aumentar a viewport para me navegar melhor? Vem aqui em Maximize Viewport Toggle, tá? A gente aumenta a viewport aqui caso a gente esteja trabalhando com algum objeto aqui para enxergar melhor algum objeto, certo? Aquelas opções que eu havia falado também, ó, o Pan tá aqui embaixo e o Orbit eu já tinha falado para vocês, né? Então beleza, vou tirar aqui do Maximize. Vou deletar esses objetos aqui. Eu vou criar um cubo aqui. Vou deixar ele aqui mesmo. Como é que eu mexo nos parâmetros do objeto que eu acabei de criar, tá? Por exemplo, eu vou criar um cubo e vou maximizar aqui para vocês enxergarem melhor. Aqui, ó, quando eu acabo de criar um objeto, vocês vão reparar que aqui embaixo, ó, vai ficar alguns parâmetros. Ó.
Então aqui tá, né, a largura, acho que a largura seria aqui, né, profundidade e a altura. Quero deixar ele com um cubo um pouquinho mais certo, vamos deixar os valores iguais. Tá? Então coloquei um cubo que tem todos os lados iguais. Tá? Quero aumentar aqui o número de polígonos desse objeto. Então a gente vem aqui, ó, let ends, que ele vai aumentar a partir da largura, da profundidade, largura, tá? E da altura. Caso eu queira aumentar aqui o número de divisões desse objeto, beleza? Isso também serve para qualquer objeto. Caso você selecione uma esfera, só que como a esfera é um objeto diferente, tá lá, tem parâmetros diferentes, aqui ela tem só o raio e os segmentos, tá? Esse smooth, se vocês repararem, eu vou tirar aqui, ó, as edges. Você pode reparar que o smooth está deixando aqui o objeto com um aspecto um pouco arredondado, tá? Se eu tirar essa opção aqui, ó, vocês vão reparar que a esfera vai ficar totalmente facetada, tá? Isso aqui depende muito do uso que você for do seu objeto, que você estiver trabalhando, tá? Tem casos que a galera gosta de deixar assim, tá? Tem situações que a gente deixa assim. Geralmente a gente usa dessa forma, tá? Posso também criar aqui a partir de um hemisfério, ó. Ele vai deixar metade. Se eu selecionar essa opção aqui, Shape, ele vai diminuir exatamente, tá, a metade do objeto. Se eu deixar o Scratch, você pode reparar aqui que as linhas, ó, elas dão uma encurtada, como se ela estivesse meio que amassando o objeto também, ó, não só diminuindo ele. Beleza? Nós vamos falar nisso futuramente também. Tá, e como é que eu manipulo esses objetos aqui na Viewport? Para mover esse objeto, nós vamos aqui em Select em Move, seleciona o objeto, tá? Ou com ele selecionado, você clica aqui. E aqui nós conseguimos mover a partir dos três eixos, eixo X, eixo Y e eixo Z. Quero rotacionar? Mesma coisa, vem aqui em Select em Rotate, rotacionar esse objeto aqui, eixo X, eixo Y, eixo Z. Quero escalar esse objeto, mesma coisa, vem aqui em Scale, em Uniform Scale. O Scale é um pouquinho diferente, por quê? Porque se a gente segurar aqui na ferramenta, ele tem outros parâmetros aqui que a gente pode escalar o objeto. Esse primeiro a gente escalou na ele, ó, por igual, tá? Ou caso você queira, né, a partir de algum eixo. Caso eu utilize a segunda ferramenta, ele vai selecionar também não uniforme, tá? Nesse caso não está dando tanta diferença, tá? Mas acontece que em alguns objetos, quando eu fizer assim, ele vai escalar um pouco diferente. Ou eu seleciono essa última aqui, que ele vai, ó, dar meio que uma amassada no objeto. Ele só seleciona sempre a partir de um eixo. Ó. Isso aqui é interessante caso eu queira animar o objeto aqui que ele esteja meio que amassando. A gente pode até usar isso aqui em um tutorial futuramente de animação. Caso eu queira amassar esse objeto. Por exemplo, caso eu queira amassar uma bolinha, venho aqui e amasso ela no eixo específico. Beleza? Só para finalizar, atalhos para esses comandos aqui, ó. W no teclado eu movimento, o E no teclado eu rotaciono e o R, essas são teclas em sequência, né? Eu escalono, beleza? Bem, nesse vídeo por enquanto é isso. No próximo vídeo nós vamos aprender um pouco mais sobre a manipulação de objetos, tá? E sobre como a gente altera também os eixos dos objetos, tá? Por enquanto é isso.
Se gostou, se inscreve no canal e deixa o like, não necessariamente nessa ordem. Então é isso, falou e até o próximo vídeo.